Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, hoje é a nossa live meio de surpresa. Na verdade, eu fui convidada pela Girleusa, né? A assistente social Girleusa. Deixa eu aceitar aqui. Ela tá entrando. Já explico para vocês direitinho, tá? Só um instantinho. Ela tá aceitando pra gente começar a nossa live. Gente, enquanto começa, deixa eu só explicar para vocês. Essa live iria acontecer dentro do Instagram da Girleusa, mas a gente teve um probleminha e a gente não conseguiu fazer isso pelo Instagram dela, né? Então, essa live, na verdade, é a live da Girleusa, que ela me convidou para falar um pouco sobre a importância do serviço social na atualidade. Então, ela vai me fazer perguntas, ela vai me entrevistar e eu vou responder perguntas, né, em cima das questões dela. Então, lembrando, essa live, ela é a live da assistente social Girleusa, tá? Ela vai falar com você já já. A gente tá abrindo pelo meu Instagram, porque no dela a gente teve um probleminha de conexão, mas nessa live, nós vamos fazer o caminho inverso. Não sou eu que vou entrevistá-la. Ela vai me entrevistar, me perguntar situações a respeito da importância do assistente social na atualidade, tá, gente? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. O pessoal, meu querido pessoal aqui do meu canal e também o pessoal do canal dela, sejam todos muito bem-vindos. Né? Muito obrigada pela presença de vocês. Uma boa noite. Boa noite, Girleusa. Seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, boa noite, Tiana. Mais uma vez é um prazer para mim estar junto com você. Infelizmente não teve como acontecer, né, no meu Instagram, no meu canal, mas existe essa possibilidade, né, da gente estar trocando e utilizando o seu. Então, muitíssimo obrigada a todos que estão presentes, né? Tinha bastante pessoas lá no aguardo, com certeza seria pela sua presença também, né? Além de um tema tão importante, como eu já tinha falado antes, né? Quando eu iniciei, que a importância não apenas para nós profissionais da área, do serviço social, né, mas também para estudantes, para a população em geral, né, para o cidadão em si, no momento em que estamos vivendo um desmonte de direitos sociais, né, da política pública, e é tão importante a gente saber, né, até qual a importância desse profissional para a mudança, né, para uma mudança, né, e nada melhor do que uma grande profissional de referência, né, Tiana Borba. Acredito que todos os meus seguidores já a conhecem. Eu a conheci através de estudar para concurso, sou concurseira, né? Eu acho você assim um excelente profissional. Já te falei isso antes, sou sua fã, como já falei. E a gente, para começarmos, né, falarmos sobre esse tema que é tão importante. Hoje a gente está vivendo, como eu já falei antes, né, um desmonte de direitos sociais, e nós, enquanto profissionais, né, o assistente social, ele tem hoje o papel fundamental, né, na busca por justiça social. Então, quando a gente fala referente à importância desse profissional atuando dentro de todas as políticas, não só pública, mas como privado, no setor privado, né, a gente vê hoje, né, que estamos vivendo em uma conjuntura, né, da precarização, da subalternização, né, da ordem capital, mercado, como consequência, né, as dificuldades em efetivar os direitos sociais. Então, assim, é muito importante a gente atentar
para toda essa temática, né? Para todo o assunto hoje que a gente vai aqui estar debatendo, abordando. Para nós, enquanto cidadão, eu falo no geral, não só como profissional, né? A gente buscar, né? Buscar efetivar esses direitos através da nossa luta, né? Nossos movimentos sociais. Então, é aí onde entra quando a gente vai falar sobre a gênese, né, do serviço social, da profissão do serviço social, do assistente social, quando ele surgiu, a gente vê a luta que foi até chegar, né, na década de 30, que foi a primeira escola aqui no Brasil, né? Então, assim, foi uma luta muito grande e a gente não para de estar buscando esses direitos, a gente não para de estar lutando por uma sociedade mais justa. E eu gostaria que você falasse, né, o que seria o assistente social nesse papel da atualidade para mudar uma sociedade, né, na atualidade no qual a gente está vivendo hoje, com tanta precarização. Perfeito, Girleusa. Ótima pergunta. Antes de iniciar minha resposta, eu quero, né, mais uma vez dar um beijo carinhoso para todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Muito obrigada, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Vou mandar um beijo especial para o meu marido, que está em outra cidade hoje, está me acompanhando. Um beijo, ele está aqui. Bom, mas respondendo a sua pergunta, Girleusa, para responder essa pergunta, eu acho que é importante que a gente compreenda e se reporte a um momento muito emblemático para a profissão, né, que foi o movimento de intenção de ruptura. O serviço social, a partir do movimento de intenção de ruptura, né, que data do final da década de 70, início dos anos 80, o serviço social passa a adotar a perspectiva crítica, né, de orientação marxista. E isso traz ao serviço social a possibilidade de fazer uma leitura de realidade muito profunda, né, inspirada no método em Marx, que inclusive tem um livrinho de bolso do professor Zé Paulo Neto, chamado O Método em Marx, onde ele vai explicar que método é esse. Mas, de maneira simples, seria uma maneira de analisar o real, fazendo uma análise profunda das determinações sociais, ultrapassando a aparência e buscando a essência, né? Então, o assistente social, a partir do movimento de intenção de ruptura, rompe de fato com o conservadorismo e passa a adotar a perspectiva crítica. E essa perspectiva crítica nos possibilita essa análise mais acurada, mais profunda da realidade. Inclusive, dentro do movimento de intenção de ruptura, que o serviço social ele vai se filiar à luta dos trabalhadores. É o momento em que os assistentes sociais eles vão defender a classe trabalhadora porque também se reconhecem enquanto classe trabalhadora. É importante dizer que dentro do movimento de intenção de ruptura, o serviço social ele soma forças, aos movimentos sociais pela redemocratização do país. Então, quando nós vivemos um momento muito obscuro da nossa história brasileira, que foi a ditadura militar de 64, dentre as categorias profissionais que estavam na frente do processo, que estavam lutando para que a gente voltasse a um regime democrático, né? Nós estávamos lutando pela redemocratização. Dentre essas categorias estavam os assistentes sociais, né? Claro, dentre outras categorias também. Diversos assistentes sociais famosos hoje e com muita justiça, né? São famosos porque eles merecem essa fama, porque são competentes, são qualificados, né? Passaram por prisões, tortura, né? Foram exilados, né? Então, a gente tem a professora Marilda, né, que foi torturada, a gente tem o professor Zé Paulo, que se exilou. Então, é importante dizer que o serviço social, visceralmente, sempre esteve atrelado às lutas e aos movimentos sociais em favor da democracia, pelo menos a partir do movimento de intenção de ruptura. E trazendo isso para o nosso contexto hoje não é diferente. Hoje nós vivemos um contexto no Brasil de regressão de direitos, como você colocou muito bem, né? Nós vivemos um modelo no Brasil de uma gestão governamental autoritária, de uma gestão governamental
que abertamente se coloca a favor dos regimes autoritários, da ditadura, que profere entrevistas, né, e com afirmações que são preocupantes, chocantes e assustadoras, como defender o regime militar, como defender generais que torturavam pessoas. E dentro desse contexto tão difícil, tão problemático, que o Brasil hoje está mergulhado, né, nós temos hoje uma gestão governamental antidemocrática, uma gestão governamental ineficiente, uma gestão governamental pautada em fake news, né, na naturalização da mentira, uma gestão governamental que censura, que persegue. Então, nós hoje já estamos num processo onde a nossa democracia já foi comprometida, de certa forma, né? A partir do golpe de 2016, a nossa democracia começou a ruir. E assim como de 64 até a década de 70, o serviço social estava somado às lutas pela redemocratização, hoje os assistentes sociais estão nesse mesmo fronte de batalha. Nós estamos do lado da democracia, nós estamos articulados aos movimentos sociais, lutando contra o desmonte das políticas sociais e dos direitos sociais e humanos de modo geral, que este governo pauta. Nós estamos no processo de resistência, nós estamos resistindo a essa situação, nós estamos nos colocando, porque nós, assistentes sociais, nós não somos neutros, né? Nós temos uma perspectiva teórico-metodológica, mas também uma perspectiva ético-política muito forte, que está claro nos nossos principais marcos regulatórios, nos nossos principais documentos, né? Tais como o projeto ético-político, o Código de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão, as diretrizes curriculares, todos deixam muito claro o nosso local e a nossa posição, que é em defesa da classe trabalhadora. E nós estamos honrando isso, né? Nós estamos dentro de uma realidade muito complexa, mas lutando pelos interesses da classe trabalhadora e tendo a coragem de ser uma voz nessa sociedade que abertamente se coloca contra o fascismo, que se coloca contra a necropolítica, que se coloca contra o autoritarismo, contra qualquer situação que viole, né, a democracia e os direitos humanos. E por isso somos tão atacados, né? Porque dentro desse contexto, o segmento mais conservador da sociedade, a ala radical que vem se organizando muito, claro, vem atacando essas categorias, esses sujeitos e essas pessoas, né? Mas nós estamos no front, porque o serviço social, ele tem um compromisso não só com a profissão. A nossa profissão tem um compromisso com a construção de um novo horizonte societário, muito alinhado à nossa proposta do nosso projeto ético-político. Tendo em vista que o nosso projeto ético-político se propõe a contribuir com um novo modelo de sociedade. E só é possível construir um novo modelo de sociedade mais justo, né? Um modelo de sociedade que ultrapasse as desigualdades sociais, que rompa com as desigualdades sociais, as questões de gênero, de etnia, enfim. Só é possível fazer isso em um ambiente democrático, né? A gente só pode ultrapassar essas situações em um ambiente democrático, né? Então, nós estamos hoje na luta por esse processo. Então, eu considero que a categoria dos assistentes sociais é estratégica hoje para a defesa dos direitos humanos e da democracia, né? Hoje, nós somos uma das categorias mais estratégicas, né? Porque nós somamos força a essa luta, né? Nós somos uma voz. Enquanto a gente vive um modelo de sociedade que vem ruindo todos os direitos que foram historicamente conquistados e que, lamentavelmente, em algumas situações impera o silêncio, nós não. Nós somos a voz que coloca, está errado, tem alguma coisa errada, por essas e essas razões.
e nós estamos nos colocando. Nós, assim como ficamos para a história, né, quando nós nos colocamos contra a ditadura, né, isso é uma coisa linda, né, que ficou marcado na nossa profissão, na nossa identidade profissional. Daqui a algum tempo, escreverão livros falando sobre esse contexto que nós vivemos hoje, inclusive livros de serviço social. E nós, mais uma vez, vamos nos orgulhar das opções éticas e políticas que a profissão coletivamente fez. Porque se colocou contra este governo, contra este modelo de sociedade autoritário e que vem naturalizando uma política da morte, que hoje a gente chama de necropolítica, né? Um termo cunhado pelo Achille Baby. Seria mais ou menos isso. Ótima contextualização, né? Você falou tudo. E diante de tudo que você falou, né, que você explanou aqui para nós, enquanto assistente social, que entende justamente cada palavra que você mencionou, né? Eu gostaria que você falasse sobre quais seria hoje, na atualidade, a expressão da questão social que mais afeta, né, que mais dificulta o serviço, né, a intervenção do assistente social. Se a expressão da questão social é o instrumento, né, base para a intervenção do assistente social, então qual hoje, na atualidade, que dificultaria essa intervenção? Essa é uma pergunta importante, Gileuza, e difícil. Porque hoje nós temos, no Brasil e no mundo, mas vamos colocar o contexto brasileiro, nós temos muitas expressões da questão social, né? A gente poderia elencar várias, né? A pobreza, a miséria, que tem se elevado consideravelmente, né? As situações de miséria, pessoas que não têm o que comer, né? Nós temos um problema de saúde pública em virtude da pandemia que nós estamos vivendo. Mas tudo isso são expressões da questão social muito severas e importantes, mas tudo isso tem uma gênese, tem uma origem, né? E eu não posso deixar de colocar todas as expressões da questão social que nós vivemos hoje é fruto de um processo, que é a concentração da riqueza. A riqueza, ela é concentrada nas mãos de poucas pessoas, de poucas famílias, de poucos grupos e monopólios. Então, a riqueza fica com esses grupos e o restante da classe trabalhadora fica com os restos. Então, em virtude da concentração da riqueza, ou seja, da má distribuição dos recursos, é que nós vivemos, né? Graças a isso que nós temos todas as expressões da questão social. Por quê? Porque a riqueza ela é produzida coletivamente, mas a sua apropriação ela é privada. Então, se todo mundo nessa sociedade produz riqueza, se todos os trabalhadores produzem a riqueza, mas ela fica concentrada nas mãos de poucos, então isso vai gerar o desemprego, a fome, a miséria, a violência, a falta de recursos para investir em saúde, educação, assistência. É uma bola de neve. Mas o cerne da questão é, de fato, o conflito entre capital e trabalho. O conflito entre a classe trabalhadora e a burguesia, onde essa burguesia ela se apropria de toda a riqueza que a classe trabalhadora produziu e nos deixa com as migalhas. E com essas migalhas não dá para fazer muita coisa, né? Aí a gente vai ter a má distribuição da a pobreza, a miséria e tantas situações. Mas, de fato, o cerne da questão, para mim, é, de fato, a má distribuição da riqueza. Tanto que, se a gente for avaliar, veja, no Brasil, se você tem um helicóptero, um jatinho, um navio, você não paga imposto nenhum. Só vai ter um helicóptero, um navio, um jatinho, quem é rico, né? Quem detém os meios de produção, os capitalistas. Eles que mais têm dinheiro e que mais deveriam contribuir com impostos, no Brasil não. Os mais ricos são premiados por serem ricos e não pagam nenhum imposto sobre
meios de transporte luxuosos e caros como esse. No entanto, se eu ou você, nós tivermos um carrinho popular, uma moto popular, nós pagamos todos os impostos possíveis. Isso deixa claro como no Brasil o fosso entre ricos e pobres é gigante. É gigante. Quem mais deveria contribuir é quem não contribui em nada. E quem não tem praticamente nada para contribuir é sobrecarregado por impostos, né? Então, a má distribuição da riqueza é o cerne de todo o processo, né? E aí, claro, a má distribuição da riqueza, a concentração da riqueza é o cerne da questão social, né? É o cerne da questão social. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, as expressões da questão social que são mais latentes, mais gritantes, eu não poderia elencar uma só, né? Eu preciso elencar algumas. Eu acredito que no contexto brasileiro, resultado desse processo que eu disse para vocês anteriormente, as expressões da questão social que são mais latentes, primeiro, é a pobreza, né? Pessoas que não têm o mínimo necessário para sobreviver, que é a alimentação. Associado a uma situação global que a gente vem vivenciando hoje, que explodiu, que é o contexto da pandemia, né? Que traz um problema de saúde pública gravíssimo. Onde no Brasil, que nós somos, né, um dos países que pior lida com a pandemia no mundo, que menos investimentos faz no enfrentamento a uma pandemia seríssima, onde atualmente nós não temos um ministro oficial da saúde, nós temos um interino, vários ministros passaram, nenhum fica, nós temos um interino, né, que infelizmente coloca que não sabe o que é o SUS, né, em várias entrevistas. Então, num contexto de problema grave de saúde pública, onde nós mais precisamos de investimento na política de saúde, a gente tem uma proposta que quer privatizar a saúde, que houve o recuo, né? Houve o recuo porque houve uma pressão da população. Mas só o fato de pautar isso é desumano, né? É uma situação difícil até de acreditar que isso está acontecendo. Então, eu avalio que hoje a gente tem um problema de pobreza estrutural muito severo e a questão da saúde pública no Brasil em virtude da pandemia, mas que se agrava porque nós não temos uma gestão de uma política de saúde sólida. Porque a nossa política de saúde hoje, quando nós mais precisamos de investimento em saúde, vem sendo cortados os recursos para o investimento na saúde e sugerido situações como privatização. E aí? E a população? Os mais vulneráveis? Como ficam nessa história? Né? E aí a gente tem que perguntar. É inclusive uma falta de entendimento horrível. Porque todos nós utilizamos o SUS. Todos nós. O SUS é uma conquista civilizatória brasileira. Por quê? É uma conquista civilizatória brasileira. Porque nós todos usamos o SUS, direto ou indiretamente, todos nós trabalhadores. Mesmo que você possa pagar um plano de saúde, mas nós usufruímos dos benefícios que o SUS traz. Traz como vacinas, transplantes, né? Tudo isso é o SUS, né? Eu não vou nem entrar nessa discussão, que né, foge um pouco do assunto, mas eu traria essa pauta, né? Então, a gente tem essas duas situações que são muito graves, né? Muito graves. A gente está falando de milhares de pessoas que morreram em virtude de uma pandemia, onde os nossos hospitais, eles precisam de mais investimento para dar conta de atender essas pessoas. Para que os profissionais da saúde que estão lidando diretamente no enfrentamento à Covid-19, eles tenham recursos para atender os pacientes, os usuários. Para que um médico, um enfermeiro, um assistente social não precise escolher quem é que vai receber um respirador, ou seja, qual é o paciente que vai viver e qual é o paciente que vai morrer. Porque isso aconteceu, né? Notícias e notícias apareceram a respeito disso. Então, hoje a gente tem essas problemáticas. E, mais uma vez, reitera que nós vivemos hoje um Estado que bebe e reproduz a perspectiva da necropolítica. O que é a necropolítica?
que é uma gestão que vai gerir a morte, né? É um Estado que decide que decide quem vai viver, quem pode viver e quem deve morrer, né? E quem é que morre nesse processo? Os mais vulneráveis, a classe trabalhadora, porque o grande milionário, ele pode pagar os melhores hospitais particulares do Brasil e fora do Brasil. Ele pode ter o seu próprio respirador, né? Ele pode ter um UTI móvel, um helicóptero que vai transportar ele para a Inglaterra. Nós não. Nós só temos o SUS, né? E o que é que a gente faz sem ele, né? Então, a gente precisa analisar isso. Então, nós temos, eu avalio essas duas situações muito fortes, mas as outras expressões da questão social ficam ainda mais latentes, né? Em virtude da questão do isolamento, o desemprego estrutural aumentou significativamente, porque claro que teve um impacto econômico, então o desemprego, né, de fato explodiu, né? Isso vai trazer outras situações e outras consequências. A gente vai ter a ampliação dos casos de violência doméstica, inclusive, né? Então, mulheres que vivem um relacionamento abusivo, ao ficarem em confinamento com esse companheiro, sofrem muito mais, né? E não tem a possibilidade de fazer a denúncia. Por isso que se tem pensado em tantas estratégias para que as mulheres possam denunciar de casa ou quando vai na farmácia, né? Para que o agressor não saiba. Porque imagine, se uma mulher vive num relacionamento abusivo e ela está confinada com esse homem 24 horas por dia, né? Isso é um perigo iminente, né? Isso é um perigo iminente. Então, expressões da questão social não faltam, né? A gente teria a noite toda aqui para falar um pouco de todas elas, mas eu acredito que esses dois pontos são realmente os mais impactantes. Somado a uma problemática. Nesse contexto que é quando nós mais precisamos de políticas sociais públicas para encaminhar os nossos usuários, o assistente social está na saúde, na assistência, na educação, na previdência. Quando ele mais precisa de políticas sociais fortes para fazer a intervenção, esse Estado é o mesmo Estado que corta nessas políticas sociais. E aí como é que o assistente social faz? Porque competência e qualificação ele tem. Mas se ele não tem uma política social forte para fazer o encaminhamento, ele não pode fazer muita coisa, porque ele fica com as mãos atadas. Imagine uma analogia assim mais simples. Um médico, por melhor que ele seja, ele pode ser o melhor médico do Brasil. Se ele não tiver remédio, material para cirurgia, materiais para fazer exames, ele não consegue fazer o papel dele. Do mesmo jeito, o assistente social, por mais qualificado que o assistente social seja, se não tem uma política social forte para que ele possa encaminhar, o assistente social não pode fazer muita coisa. Então, você que está na política de assistência, faz todo o procedimento de intervenção qualificada. Faz a visita, faz a escuta qualificada, encaminha o relatório, o parecer, coloca que a família necessita do benefício eventual da cesta básica, por exemplo, mas quando chega na hora da liberação, a instituição diz não tem. E aí, como é que o assistente social faz? Né? Nós dependemos para uma intervenção qualificada das políticas sociais. Assim como eu, para ser uma boa professora, eu preciso de livro, eu preciso de quadro, eu preciso de canetinha, eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu não consigo fazer um bom trabalho. O assistente social, lá na execução do seu serviço, se ele não tiver política social, ele não faz nada. Ele não faz nada, porque a política social é o nosso mecanismo de intervenção junto às expressões da questão social. Então, se eu não tenho política social, eu não tenho como intervir, eu não tenho como minimizar essa expressão da questão social. Por isso que é tão triste e perigoso esse contexto, porque os assistentes sociais, eles precisam buscar estratégias, eles precisam, coitados, praticamente fazer mágica, nós, assistentes sociais, porque não existe recurso suficiente. Porque esse modelo de gestão governamental optou pelo corte nas políticas sociais no contexto onde nós mais precisamos de políticas sociais. Então, tem sido muito desafiante para os assistentes sociais e eu rendo aqui as minhas homenagens aos assistentes sociais que estão na intervenção direta com os usuários e que estão fazendo praticamente mágica, não tem outra palavra, né? É praticamente mágica
tentando fazer uma intervenção qualificada, muitas vezes, né, realmente usando da criatividade, muito é necessário nesse contexto, para fazer uma intervenção qualificada, porque na política onde eles se inserem, não existe recursos suficientes. Então, minhas homenagens aos assistentes sociais hoje, que estão na intervenção direta com os usuários. Eles fazem um trabalho fantástico, porque eles tiram leite de pedra. Eles tiram recursos de onde não tem. Eles tiram ideias de onde, né, sequer é possível pensar. Seria isso, né? Ótimo, maravilhoso, falou tudo. Né? E quando você se emitia algumas palavras aí, eu voltava, né, à minha realidade enquanto profissional que está lá na ativa, né, e na política que eu vejo assim, que é de suma importância e que é a mais precarizada, que é a assistência social. Né? A gente lida no dia a dia com pessoas em situações de vulnerabilidade social, principalmente questão de renda, a maioria, e eu vejo como se a sociedade, né, ela tivesse treinado esse cidadão a ser submisso, né, e aceitar o pouco que tem do Estado. Né? Então, é bem preocupante, é muito preocupante, e a gente vê, a gente tenta, né, fazer a mudança, mas muitas vezes a gente acaba sendo subalterno também. Né? E como o assistente, eu gostaria assim de que você agora falasse referente, né, a nós enquanto profissional, enquanto assistente social, né, que poderia fazer para ser um grande profissional atuante, né, de maneira assim, como assistente social, né, tem uma prática conduzente com projeto ético-político, né, profissional diante das diversidades do sistema capitalista que permeia a nossa história e a nossa prática profissional. Eu gostaria que você falasse referente a isso. Ótima pergunta, minha flor. Só aqui, antes de responder, muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Eu estou lendo os comentários. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito. Fico muito feliz que vocês estão gostando. Muito obrigada. E um parênteses maior no início, que eu acabei esquecendo. Muito obrigada a você também, Girleusa, pelo carinho, pela fala carinhosa que você sempre tem comigo. Né? Muito obrigada. Fico muito feliz com a sua fala. Mas, voltando. Respondendo a questão. Respondendo a questão. Olha, hoje, eu acredito que para uma boa atuação profissional, o assistente social ele precisa, de fato, ter uma boa formação. Né? Ele precisa ter uma boa base, né? Uma boa formação mesmo. Porque a gente só consegue fazer uma leitura de realidade coerente e profunda. A gente só consegue traçar estratégias em um ambiente tão adverso. A gente só consegue fazer uma boa intervenção profissional buscando as estratégias se a gente teve uma boa formação. Por quê? Porque o assistente social precisa ter 3 dimensões articuladas. A dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa. E essas 3 dimensões, sobretudo a dimensão teórico-metodológica e ético-política, a gente, de fato, vai consolidar na academia, né? Na nossa formação. Por isso a necessidade de uma boa formação, de uma boa graduação, porque isso vai fazer a diferença na hora da intervenção. Porque um profissional qualificado é uma pessoa que, de fato, lê muito, uma pessoa que, de fato, estuda. Mesmo em um ambiente adverso, ela consegue traçar estratégias, ela consegue pensar em alternativas, ela tem uma capacidade criativa muito grande para sair das situações complexas. Um profissional com carência teórico-metodológica encontra uma realidade difícil e normalmente vai dizer, eita, não tenho o que fazer, não sei, não sai, não tenho o que fazer. Já um profissional crítico e qualificado, ele vai encontrar as brechas, ele vai encontrar as estratégias. Inclusive o professor Faleiros, no livro Saber Profissional e Poder Institucional, ele vai falar um pouco dessa relação do serviço social com as instituições e com a burocracia. E ele vai dizer que o assistente social ele tem a capacidade de traçar estratégias, de buscar as brechas institucionais, que ele até vai
dá o nome de brechologia, né? Então, ele vai achar as brechas institucionais. Nesse contexto, a gente não pode achar que vai cair de bandeja nas nossas mãos a saída e a solução. Não, porque a gente vive num Estado, infelizmente, repressivo, autoritário, com corte de recursos. Então, o Estado dificulta o nosso trabalho, né? Ele não facilita, né? Nós estamos na contracorrente, na contramão do processo. Então, eu preciso traçar estratégias profissionais, né? Eu preciso buscar outros caminhos. E só será possível se o profissional, de fato, tiver uma dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa muito consolidadas para poder traçar essas estratégias. Então, estamos num ambiente, por exemplo, estamos em um ambiente de corte, né, de direitos sociais, né? Os recursos são precários. Mas o que é que eu posso fazer para tentar minimizar a situação? Será que eu posso fazer um projeto em parceria, para buscar parcerias com instituições, né? É possível, a política permite, é uma coisa legal, então talvez buscar parcerias, então buscar estratégias, né? Já que essa situação não virá, né, facilmente do Estado. Então é realmente, eu acho que nesse contexto, né, a qualificação. A qualificação vai ser a diferença entre o profissional que vai dizer, ok, tá difícil, mas eu vou traçar uma estratégia, eu vou buscar caminhos, do profissional que vai cruzar os braços e dizer, não tenho o que fazer, né? Porque realmente nós não podemos cair nem no messianismo, nem no fatalismo, né? Nós nem somos os salvadores, né, da pátria, né, sozinhos, mas nós também não podemos cruzar os braços e dizer, não posso fazer nada, né? Nós temos que buscar os caminhos, né? Materializar o que a professora Maria de Yamamoto chama de autonomia relativa, né? Nós temos uma autonomia relativa. Então, buscar esses caminhos. E quais serão os caminhos, professora? Depende da política social, né? Depende da política social onde você está inserido. Cada política tem uma natureza, tem um recurso, tem uma problemática. Você vai primeiro precisar fazer um estudo daquela situação, um diagnóstico social para traçar essas estratégias, né? Então, de fato, qualificação é fundamental para uma boa intervenção profissional. E outra coisa muito importante, né? Esse contexto, ele tende a nos desanimar muito. E é natural, porque não tem como a gente olhar para esse contexto e ficar feliz, né? Esse contexto tende a nos desanimar, mas nós precisamos recuperar um pensamento do Gramsci, que é pessimismo da razão, porém otimismo da vontade. O que é isso? É ser pessimista na avaliação, porque não dá para ser otimista, né, na avaliação, o contexto não permite isso, porém, ser otimista na ação, na hora de planejar, na hora de traçar as estratégias, na hora de dizer, não, vamos lá, o que é que a gente pode fazer para contribuir com essa sociedade, né, para fazer jus ao nosso projeto ético-político e a dimensão que a profissão adota. Agora, isso é fácil, professora? Não, isso não é fácil, né? E aí, por isso a necessidade de resgatar esse otimismo, essa vontade. E isso, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria vai funcionar como? Lendo, estudando, me qualificando, buscando as estratégias. E, de fato, também, né, contando com a parceria dentro da própria categoria profissional. Porque, gente, nós não sabemos de tudo. Então, é ter uma relação de respeito, uma relação empática com os nossos pares. Eu, Tiana, quando não sei de uma situação, eu ligo para um colega assistente social, me ajuda. Não estou conseguindo encontrar uma saída. Vamos pensar juntos? Por que não, né? Abraçar, pegar na mão dos nossos colegas profissionais e pensar juntos, né? Pensar juntos formas de sair, né, desse contexto de traçar estratégias profissionais. A resposta é simples? Não. Teriam vários caminhos e várias possibilidades que a gente poderia pensar, mas eu acho que esse seria talvez um bom caminho para a gente introduzir, né, nessa luta. E, claro, se filiar às lutas e aos movimentos sociais, porque nós precisamos fazer resistência a tudo que é pautado hoje. Mas essa resistência não pode ser sozinha, não pode ser solitária, não pode ser individual, porque a luta é coletiva, né? Então a gente precisa se somar forças, né, às lutas coletivas, né? Acho que seria isso. Exatamente.
exatamente. Eu acho que o diferencial, né, da nossa profissão, como qualquer outra, é o conhecimento, né? E se a gente tem essas três dimensões nas quais a gente tem que seguir, estar em consonância com elas. Nós, enquanto profissional, se eu escolhi essa profissão para seguir, então eu acho que é o meu dever, até mesmo estar na lei que regulamenta a nossa profissão, a gente está sempre se atualizando, se renovando, estudando, e é muito importante porque eu falo assim com toda propriedade em relação a colegas de profissão, no qual eu já atuei e vi a carência, né, de uma boa intervenção diante a falta desse conhecimento. Então, é muito importante a gente sempre, enquanto profissional, buscar o conhecimento, estar sempre se atualizando. E quando você falou assim, quando eu não sei, eu, Tiana, procuro a ajuda de um colega. Eu faço isso diariamente, né? Eu trabalho muito ligado à aquisição, né? Requerimentos de benefícios, e a gente está ligado ao INSS, né? Muitas vezes até a justiça. Então, eu me comunico com o assistente social que está lá inserido naquela área para saber como conduzir tal situação e realmente ser um profissional, né, que possa efetivar o direito daquele usuário, daquela pessoa que realmente está ali necessitando. Então, eu vi, né, vários colegas de profissões assim, muitas vezes violar direitos, né? E assim, enquanto profissional ético, eu jamais vou lá e vou, como é que eu posso dizer, chegar para ele e dizer a ele que ele está errado, né? Mas que assim, que a gente tenha esse conhecimento e leve para a vida quem está aqui, que é da profissão, o que não é, né? O que a Tiana falou aí foi de extrema importância, né? Muito importante. Cada palavrinha que você utilizou para nós, né? Sempre se aprofundarmos mais, né? Sempre buscarmos mais, porque a nossa obrigação é um dever nosso enquanto profissional do serviço social. Está lá na lei que regulamenta a nossa profissão e nosso código de ética. Entre os deveres do assistente social está lá. A gente está sempre, né, buscando conhecimento, sempre em sempre constante, como é que eu posso dizer assim, desenvolver sua intelectualidade, né? Sempre buscar, porque quando a gente busca, a gente é interventivo e a gente faz as coisas acontecer. Quando você falou se aliar nos movimentos, importantíssimo. Se a gente não vai se aliar, a gente não tem como mudar. Então, se eu sento e vou só esperar pelo meu colega, não vai ter uma força de união no qual vai fazer com que realmente haja uma mudança. Então, é importantíssimo. Tudo que você falou foi importantíssimo. Infelizmente, eu já faltam alguns minutinhos para terminar, né, a live. E eu morro de medo de a gente não conseguir salvar, né? Sempre eu termino antes do horário, né, de 1 hora, para que possa salvar essa live e deixar para outros colegas estar tendo acesso, né, a esse conteúdo que foi de suma importância, né, que você explanou tão bem como sempre. Acompanho você no seu canal do YouTube, né, adoro, estudo para concurso através dele. Já tive o prazer de passar em alguns concursos, mas infelizmente não fiquei entre as vagas, né? E eu me vejo assim, como um profissional que sempre está buscando, né? E eu não me acomodo, não acho que sei de tudo, que a gente não sabe, como você falou, ninguém sabe. Então, para mim, foi assim, surgiu do nada essa vontade de fazer esse projeto de boas informações através do Instagram, e quando eu te convidei, para mim foi uma honra, né, estar dividindo um espaço com a profissional de referência. Quando eu divulgava no grupo de trabalho, colegas da profissão diziam, nossa, vou assistir, porque é uma profissional de referência. Então, para mim, assim, é uma honra ter você aqui comigo, né? A primeira, a gente teve aquele probleminha, não consegui salvar, então gostaria muito de salvar essa, né? Já que está
no seu Instagram, então eu já te pedi isso, né, para você salvar, deixar salvo, para que a gente possa compartilhar com outros colegas e que sirva como incentivo, né, para a categoria de buscar sempre conhecimento, né? Sempre buscar conhecimento, porque uma boa formação faz o diferencial. Eu que agradeço, minha Flor. Você me convidou um tempo atrás. Foi um prazer participar e continua sendo um prazer participar sempre que você me convide que eu posso. Eu estou sempre à disposição. Né? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas palavras. Eu fico realmente muito feliz e lisonjeada, né, de saber que, enfim, você gosta do meu trabalho, que você admira, que você, né, enfim, que você acompanha. Muito, muito obrigada mesmo. Quero dizer que o trabalho que você vem fazendo aqui no Instagram tem muita relevância, é muito importante, né, para a socialização dos conhecimentos dos assistentes sociais, né? Eu acho que quanto mais gente, né, tiver do serviço social, das ciências humanas, para socializar conhecimento, seja no Instagram, no YouTube, seja em qual plataforma for, é ótimo. Que venham mais, que venham mais. A gente só ganha, né, nessa troca. Eu acho que essas parcerias que a gente faz, essa troca é muito produtiva, é bom para as pessoas que nos acompanham, é bom para a gente, é bom para a categoria, é bom para todo mundo. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho excelente, que eu tenho grande admiração, faço vosso que cresça, cresça, cresça mais e mais, e sempre que precisar de mim, e eu puder, claro, eu estou à disposição. Foi um prazer falar com você, com o seu público, com o meu, né? Muito obrigada também a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigada pelas mensagens carinhosas, de carinho, de respeito, né? Pessoas que estão interessadas em aprender, que têm sede pelo conhecimento. Muito, muito obrigada. Desejo que todos fiquem muito bem. E para finalizar, eu só queria fazer uma pequena mensagem, tá? Eu sei que esse contexto ele é muito difícil para o trabalho do assistente social, não só para o trabalho do assistente social, mas nossa vida privada também, nos afeta de muitas formas, mas eu reitero, vamos recuperar a esperança, né? Vamos ter o otimismo, apesar de tudo, né? Reiterando as falas do Gramsci, pessimismo da razão, porém otimismo da vontade, né? Esse momento vai passar, né? Essas situações vão passar, a gente vai sobreviver a elas e nós vamos contar a história depois, né? De luta, de resistência. Eu desejo que vocês fiquem sempre muito bem. Muito, muito obrigada. Eu vou salvar essa live no meu IGTV, porque aí, né, a Girleusa pode pegar, compartilhar, vocês também, então vai ficar salva, tá certo? E muito obrigada e uma boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada a todos que fizeram presente, né? Que estiveram aqui. Quero demais agradecer hoje, sábado, final de semana. Poderia estar saindo, né? E estiveram junto com a gente, então para mim é gratificante. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, obrigada a você e tenha um ótimo final de semana e uma boa noite. Igualmente. Tchau, tchau, gente. Um beijo.